Tudo bem, pessoal? Bom dia. Estamos num ambiente online, bem peculiar, né? Bem diferente, porque geralmente o hackathon acontece presencialmente, né? E a gente faz uma bagunça, a gente consegue se ver e tem diversas atividades de entretenimento. E agora está todo mundo, cada um atrás da sua telinha e tal, mas eu já queria de antemão deixar vocês muito à vontade, porque o ambiente que a gente encontra presencialmente no hackathon, a gente espera fazer do ambiente online muito parecido, tá? Bom, a professora Andréia já me apresentou, eu vou compartilhar com vocês aqui o material que eu desenvolvi para essa parte da manhã. Só um instantinho. Tá. Então, queria confirmar com vocês, está todo mundo vendo a minha tela aí? Todo mundo consegue ver a minha apresentação? Ainda não, Marcelo. Agora Ainda sim. Não? Sim, Tá. agora sim. Tá no modo tela cheia? Não. Vamos lá. Pronto. Sim, perfeito. Todo mundo consegue, legal. Então, a professora Andréia já compartilhou, depois esse material vocês vão receber, enfim, que é um material de apoio. Aí tem boa parte do meu currículo, da minha história. Mas antes de a gente começar, né, essa rodada aqui, eu queria fazer um contrato, né, com vocês. O que é um contrato? É um acordo aqui de cavalheiros e de damas, né, onde a gente vai trabalhar aqui ao longo dessa manhã alguns assuntos que são pertinentes ao desenvolvimento de uma ideia, para que a gente possa chegar numa solução lá no dia 18, né, que é quando será a apresentação final. Então, a gente começa a primeira rodada de treinamentos hoje, eu falando com vocês sobre o que é um hackathon, minha experiência em hackathons, falar sobre empreendedorismo, modelagem de negócio, e depois o Paulo Espanha, legal. O Gabriel levantou a camisa aí. É isso aí, veja, estou aqui também com a camisa do hackathon. E Paulo Espanha, que é o nosso coordenador geral lá do Startup Rio, vem na sequência. Então, já quero agradecer de antemão aí a secretaria pelo convite, pela oportunidade de estar junto. Bom, quanto tempo vai rolar? Eu quero levar em até meia hora, né, essa conversa, mas eu sei que a gente tem mais papo, né, para frente. Então, eu já quero deixar de antemão à disposição o chat. Professor André, se puder me ajudar, Paulo Espanha também, dando uma olhada aí no chat, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão durante a minha fala, pode compartilhar ali e a gente responde, beleza? Então, esse pode, não pode. Pode comer aí na frente da tela, pode liberar, pode ficar feliz, pode demonstrar o sorriso, pode levantar a camisa do hackathon, tudo está valendo, tá? Vamos tentar trazer esse espírito do que é o evento presencial para esse ambiente online. Bom, e aí eu quero saber quem são vocês, né? E saber se vocês sabem quem são. Não vai dar tempo da gente fazer uma mega apresentação aqui, mas eu gostaria que vocês levantassem a mão aí. Quem é da Rocinha? Então vamos lá, quem é da Rocinha, dá um tchauzinho aí na tela, só para ter uma ideia. Tem pouca gente levantando a mão, hein? Será que todo mundo... Os professores e mentores. Cadê os professores e mentores? Professores e mentores. Beleza, já vi um monte aí. Legal. Prazer estar com vocês aqui. Bom, então se vocês estão lendo esse slide é porque vocês estão fazendo parte do Hack Rock 2020, né? A partir de agora vocês vão encarar uma série de desafios, mas também de oportunidades, como falou o nosso secretário no vídeo anterior. Mas, afinal, o que a gente está fazendo aqui, né? Então, calma, eu vou explicar passo a passo o que a gente está fazendo aqui. Mas uma coisa já dá para adiantar, né? Que ao longo dessas próximas semanas, quer queira, quer não, vocês vão se transformar em empreendedores, né? Empreendedores digitais ou não. Depende do que vocês vão criar de solução para o desafio que a gente vai apresentar, dentre os vários desafios que a Rocinha vive, né? Mas tem um desafio que a gente gostaria de trabalhar com vocês ao longo do evento, né? Então a gente vai apresentar e de alguma maneira vocês vão se tornar empreendedores, digitais ou não. A gente vai mudar o nosso papel de reclamadores, né, para virar solucionadores, porque de problemas o mundo está cheio, né? O Brasil está cheio, o nosso estado está cheio, o nosso município está cheio, e se a gente se colocar na posição de reclamadores, nada disso vai acontecer, nada disso vai melhorar. Então, quando a gente se coloca do outro lado, a gente passa a ter uma visão de que problemas são apenas problemas, e a gente tem problemas nas nossas vidas, a gente tem problemas fora das nossas vidas, problemas naquilo que nos envolve, né? Quando a gente passa a propor soluções, desenhar soluções, o mundo fica muito mais leve de ser tocado.
Então, esse é o desafio que a gente vai encarar, o principal desafio, o desafio da transformação. Então, vamos dizer que o Hack Rock 2020 é um tipo de jogo. Para quem não sabe ainda o que é um hackathon, então vamos lá, deixa eu só conferir aqui. Quem é que sabe o que é um hackathon? Levanta o braço aí, por favor. Me ajuda aí, só para eu ter uma ideia. Quem é que já participou de um hackathon? Legal. Então, bom, não estou falando com amadores, estou falando com profissionais. Boa parte da galera aqui levantou a mão. Legal. Então, os hackathons, né, são um tipo de jogos que a gente vai enfrentando fase a fase, né? Desde o momento que a gente tenta entender o desafio que foi proposto para a gente resolver, a gente parte desse desafio, vai entendendo um pouquinho mais sobre ele, fazendo pesquisas, entrevistas, etc. A gente pensa numa solução, né, desenha essa solução, valida essa solução e no final apresenta para ver se a gente vai ao pódio, né? No final das contas, tem premiação em todos os hackathons. Então pode ser que no meio do caminho surjam os nossos monstros, né? Os nossos zumbis, explosões, etc. Mas até o final, tudo isso vale muito a pena, né? Esses monstros, zumbis, são os nossos monstros internos, né? Pô, será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? E a gente tem um desafio a mais, né? Que é fazer isso online. A gente, por conta da pandemia do novo coronavírus, está distante um do outro, né? Nesse isolamento social. Mas a gente precisa se aproximar através da tecnologia. Então, a gente tem grupo de WhatsApp, e aí vocês vão ver a melhor maneira que vocês vão se organizar. Tem a plataforma Moodle, né, que a secretaria está disponibilizando para a gente fazer interação com os mentores, né, com os facilitadores. Então, a tecnologia vai nos ajudar a nos aproximar para que esses monstros fiquem cada vez menores, esses zumbis fiquem cada vez menores e a gente consiga passar por tudo isso de uma maneira muito tranquila. Então, afinal de contas, para quem não sabe ainda o que é um hackathon, eu vou explicar o que é um hackathon. O hackathon, a gente fala exatamente assim, hackathon, tá? O hack, né, da primeira parte aí da palavra, ele significa mandar muito bem em programação. Talvez alguns de vocês consigam fazer alguma coisa desenvolvida em programação, quem tiver o conhecimento está pertinente e ok. Né? E quem não conseguir, tudo bem, vai apresentar de uma outra maneira. O importante é que a gente vai conseguir sair do outro lado, lá no dia 18, fazer o nosso pitch, que o nosso Paulo César, querido Paulo César, vai dar um treinamento para vocês, vai explicar o que é o pitch. É uma apresentação estruturada para vender a nossa ideia, né? E além de mandar muito bem em programação, você tem essa maratona, né? Então, duas palavrinhas derivadas aí do inglês, hack e marathon. Então, esse composto significa uma maratona de programação. Essa maratona de programação, a gente pode fazer várias coisas, né? Criação de programas de computador, de aplicativos, enfim, de integrações, ou simplesmente de melhorias de processos, né? De como as coisas acontecem, né? Fazer uma melhor maneira dessas coisas acontecerem. Então, tudo tem um início, meio e fim para se fazer. Será que é a melhor maneira que a gente está fazendo isso? Pode ser simplesmente uma melhoria em processo, como pode ser também, né, uma maneira mais sofisticada, desenvolver um programa de computador, um app, etc. E tudo isso criar, né, o máximo possível num curto espaço de tempo. Então, um hackathon ele leva geralmente de 1 a 2 dias para você realizar isso tudo, né? Eu já participei de várias edições e já virei madrugadas dentro dos locais onde estavam acontecendo os hackathons para poder fazer a solução acontecer. Eu não sou um cara de programação, eu sou um cara de negócios, né? E esse time, ele é composto por vários personagens. Então, você tem os programadores e desenvolvedores que fazem exatamente aquilo que a gente não vê, mas que faz funcionar toda a solução tecnológica que a gente tem acesso. Seja os apps dos nossos celulares, seja os sistemas operacionais, os softwares dos nossos computadores, né? As plataformas que a gente acessa, Netflix, etc. Aquilo que a gente não vê, que é traduzido em funcionalidade, né, que a gente usufrui, são esses caras que fazem isso, os programadores e desenvolvedores. Os designers e os user experience, né, eles são os caras que fazem aquilo que a gente vê, as interfaces, né, tudo isso que a gente vê, tela, botão, pop-up, tudo isso que a gente tem acesso sobre a solução tecnológica, que a gente consegue mexer, interagir, são esses caras que são os responsáveis por isso. E tem os caras de negócios /marketing, né? Que vendem, empacotam essa solução que foi desenvolvida pelos programadores, desenvolvedores e designers, né? E eles empacotam tudo isso e ajudam a vender, né? Eles fazem a parte comercial, eles estruturam isso como negócio.
é algo que a gente vai ver na fala do Paulo Espanha na sequência. Ele vai dizer para vocês o que é modelagem de negócio, como é que a gente faz isso, como é que a gente ainda ganha dinheiro, né, modelando o negócio a partir da ideia que nós teremos aqui. E aí a gente tem uma jornada para que isso tudo possa acontecer, né? A gente chama a jornada do zero ao herói, Zero to Hero, né? O que é essa jornada do zero ao herói? A gente começa no ponto zero, que é esse ponto de interação aqui, né? A gente está se conhecendo, a gente está se relacionando pela primeira vez. Na medida que for apresentado o desafio, né, sobre a Rocinha, dentre os vários que se tem, mas a gente vai trabalhar um específico e que também ele pode derivar para outros, né? Vocês vão ver como é que a gente consegue ramificar isso. A gente vai ter uma ideia, né? A partir dessa ideia, a gente precisa trabalhar um brainstorm, né? O que é brainstorm? É uma chuva de ideias, uma tempestade de ideias, né? Então a gente vai discutir com os nossos grupos, né? Acerca dessa ideia sobre o desafio, como é que a gente resolve essas coisas. Mas é preciso fazer a validação, né? Porque o que a gente acha nem sempre é o que as pessoas acham, né? E é exatamente esse trabalhinho que a gente vai fazer com uma pesquisa. A pesquisa, eu vou ensinar para vocês como fazê-la de maneira estruturada e vou entregar um material bem bacana também, um material mão na massa, onde vocês vão poder fazer passo a passo todas essas etapas de uma maneira muito fácil, né? Fazendo uma pesquisa, vocês vão entender um pouquinho melhor a problemática, quem vive essa problemática, por que vive, né? E a gente vai cruzar o que a gente pensou de solução versus o que as pessoas acham. Se a gente tem um problema validado, se de fato aquilo é um problema, a gente começa a pensar em solução. Novamente, pesquisas, né, para poder validar. Cara, o que eu desenvolvi aqui, esse app, esse software, essa melhoria de processo, seja lá o que for, ela faz sentido para você, minha persona, meu cliente, quem vai usar a solução? Se fizer sentido, ok. Né? Você tem uma solução validada, e aí o próximo passo é conseguir mais usuários. Né? Você tem uma base de testes, onde um número reduzido de pessoas vão começar a utilizar suas soluções, né? E aí, então, você precisa escalar, conseguir o maior número de pessoas utilizando. É onde você chega ali ao ponto do herói, né? Sucesso na jornada, conseguir fazer o que tinha que fazer, e se não conseguiu, tudo bem. A gente vai ver o porquê tudo bem. Então, vamos lá. Vou contar um pouquinho da minha história sobre hackathons, né? E como é que esse negócio acontece na prática. Eu comecei a me aventurar nessa história em 2008, quando o Centro de Operações do Rio de Janeiro, todo mundo sabe o que é o Centro de Operações? Aquele que a gente assiste lá na Globo, na RJTV, logo de manhã. Vamos ver as condições do trânsito, etc. Né? Então aparece lá o Centro de Operações do Rio, com aquele mapa do Rio, as telas das câmeras e tal. Então eles lançaram um desafio junto com a fábrica de startups, que era como melhorar a resposta do município do Rio de Janeiro às chuvas torrenciais que a gente sabe que caem aqui, quando caem, né, elas fazem um estrago tamanho no Rio de Janeiro. Então, eles propuseram esse desafio ao longo de uma semana junto com a fábrica de startups. Eu participei lá com o meu time e a gente acabou ganhando esse desafio, fomos selecionados e trabalhamos em conjunto com o Centro de Operações. Né? A gente acabou recebendo aporte da prefeitura, fez a solução ser desenvolvida, validada, aprovada por uma banca de professores da UFRJ, especialistas em chuvas, em meio ambiente, etc. Então foi uma experiência muito bacana. E dali eu curti. Quando a gente terminou esse desafio em novembro, já tinha pintado uma segunda maratona, que é o Startup Weekend. Né? Em um final de semana, a gente faz o que vocês vão fazer, né? nessa maratona aqui. E esse é um evento promovido pelo Google, tá? Ele promove isso ao longo do mundo inteiro, ao longo do ano inteiro. Então, são edições simultâneas, ao mesmo tempo que estava acontecendo aqui no Rio de Janeiro, a edição que eu participei, né? Estava acontecendo em outras 10 cidades do planeta, ao mesmo tempo. Então, a gente entrou na sexta-feira à noite e saiu no domingo com uma solução. E aí, de novo, meu time ganhou. Né? Aí já era um outro time. E aí a gente conquistou o primeiro lugar lá. Eu falei, poxa, gostei desse negócio. Porque, além de ser coordenador de expansão do Startup Rio, eu sou também especialista em inovação, empreendedorismo, né? E eu faço projetos de consultoria para startups e pequenas e médias empresas. Então, eu tenho um método para trabalhar. E se a gente não tiver um método para trabalhar aqui dentro, né? Um método e organização e, fundamentalmente, comunicação, as coisas tendem a ser mais difíceis. Quando a gente tem um método estruturado e segue esse método,
né, as coisas ficam mais fáceis, porque a gente sabe por onde a gente vai passar, para e passo, a gente respeita aquelas etapas da jornada do zero ao herói, né, e elas são mandatórias. Você não consegue validar uma solução se você não valida um problema, e você não consegue ter um modelo de negócio se você não tem pessoas que estão dispostas a comprar a solução que você desenvolveu. Então, eu comecei a aplicar métodos de trabalho que eu utilizo nas consultorias, como professor universitário, né, dentro dessas competições. Então, de lá para cá, do final de 2008 para cá, eu já participei de 14 competições nacionais e internacionais, disputadas presencialmente e online, e essas foram as métricas aí, né? Eu consegui 4 vezes chegar ao primeiro lugar, 4 vezes ao segundo lugar, 2 vezes ao terceiro lugar e uma vez top 10 no Mega Hack, né, que é o maior hackathon online do país, né? Então a gente tinha 177 grupos, então eu fiquei lá com o meu time entre os top 10 desse desafio. E aí, os maiores destaques, né, dessa jornada de disputas de maratonas, né, de hackathons, foram os vice-campeonatos da América Latina no ano passado, no Hack em Rio, onde a gente conseguiu o primeiro lugar no cluster de turismo e economia criativa e ficou em segundo no ranking geral, e o vice-campeonato brasileiro, né, desse ano. Então foi num hackathon exatamente como a gente está fazendo aqui, no ambiente online. Então essa tem algumas fotos aí das minhas conquistas. E aí nisso tudo, cara, o bom é que a gente consegue também ganhar um bom dinheiro com isso. Então até agora foram mais de 25 mil reais em prêmios, né? Em dinheiro e em outras coisas também. Então é muito legal por esses motivos todos. Mas Marcelo, não estou convencido, cara, de que participar de um hackathon é um bom negócio. Você já falou um monte de coisa aí, falou de uma jornada que vai acontecer, falou que vai ter gente que vai ajudar, falou que ganha prêmio, sobe ao pódio, ganha medalha, etc. Mas, cara, ainda não estou convencido. Mas eu vou te dar 10 motivos para você acreditar que isso é muito bacana. O primeiro deles é que a gente respira tecnologia, né? Como eu falei para vocês, eu não sou um cara de tecnologia. Eu conheço, sou gerente de projetos de formação, já gerenciei diversos projetos de tecnologia ao longo da minha vida, já participei de outros tantos e tal, mas não sou um especialista. Se mandar eu programar, eu desenvolver alguma coisa, eu vou sentar no chão e vou chorar, né? Eu sou cara de negócios. Mas é importante que a gente respire tecnologia, que a gente saiba como funcionam as coisas. Porque tendo uma visão do todo, isso ajuda sobremaneira não só a gente entender o mundo que a gente vive, porque o nosso mundo hoje está muito baseado em tecnologia, e a gente viu que com o advento da pandemia ela ajudou substancialmente na nossa vida, seja desde os pedidos de delivery, né, até consultar coisas, pagar contas, etc. Facilitou demais no momento que a gente não deve sair de casa. A gente pode sair de casa, mas não deve sair de casa. A gente deve se preservar, né, por conta de tudo que está acontecendo. Então, o primeiro passo é assim, respirar tecnologia. Aproveita e bebe. Cara, eu não quero ser especialista, mas entenda o que está acontecendo ali naquele ambiente. Minimamente entenda o que está acontecendo. O nono motivo, aprender com inovação. Inovação é a chave da roda da história, né? A gente está todo o tempo inovando. A gente está o tempo inteiro pensando em novas formas de fazer as coisas, dessas coisas acontecerem, né? Então, é bom a gente aprender com inovação. E a gente aprende a se entender e a gente desaprende para aprender também. O que é isso, Marcelo? A gente se despe de todos os nossos preconceitos, de todas as nossas crenças, para se abrir para o novo. E quando você se abre para o novo, você consegue pensar em novas possibilidades, né? Dentro de um hackathon, os times eles tendem a não utilizar o julgamento para as coisas. Então, as ideias são bem aceitas, e nesse conjunto de ideias, né, que a gente chamou de brainstorm, né, da tempestade de ideias, um time chega a um consenso para desenvolver uma solução que, no final das contas, pode ser campeã. Tá? Então, aprender com inovação é o nono motivo pelo qual você deve participar de um hackathon. O sétimo motivo. E terceiro, eu botei, desculpa, eu estou fazendo a conta, até a linha de vocês está aqui em cima. Então, o terceiro motivo é networking, né? Você conhece um monte de gente, né? Um monte de gente bacana. E isso me ajudou sobremaneira. Sobremaneira ajudou a participar de outros projetos, né? De outras maratonas, porque nem sempre eu tive o mesmo time nas maratonas que eu participei, naquelas 14. Então, eu tive times diversos justamente
por conhecer as pessoas, né? Eu me envolvi com as pessoas. Você conhece os mentores que são profissionais de mercado, você tem oportunidades de negócio, e quantas oportunidades de negócio já surgiram para mim enquanto professor, né? Já me convidaram para ministrar treinamentos em determinados assuntos, já me chamaram para consultorias, tudo pela rede de relacionamentos, rede de relações pessoais ali, que eu estabeleci dentro de um hackathon. Então, isso é muito bacana. Conheçam as pessoas que estão aqui, né? Telinha a telinha aí. Não fiquem só nessa coisa da telinha. Passem a conhecer as pessoas. O processo de empatia, que a gente vai ver lá na frente, é fundamental para que a gente alcance o sucesso aqui na maratona. O quarto é aprender a trabalhar em equipe. Aprender a trabalhar em equipe é uma das 21 competências do futuro do trabalho que já chegou, né? A pandemia antecipou o futuro que o Fórum Econômico Mundial, em Davos, ano passado, previu. Então, eles elencaram, os especialistas elencaram 21 competências do futuro do trabalho, que em breve vocês vão conhecer na própria escola, né? A gente tem uma coisa chamada Base Nacional Comum Curricular, que rege todo o conteúdo que é abordado dentro de sala de aula. E essa Base Nacional Comum Curricular, ela já passou a sofrer transformação, né? Agora a gente tem um prazo mais dilatado, enfim, por conta de tudo que está acontecendo, né? Mas o prazo era até agosto desse ano, das escolas adaptarem seus currículos a incluírem essas competências socioemocionais de maneira transdisciplinar em todas as disciplinas, né? Para vocês começarem a desenvolver todas essas competências. E uma delas é aprender a trabalhar em equipe. Ninguém faz nada sozinho no empreendedorismo, tá? Quando você resolve empreender, e se você resolve empreender sozinho, cara, você não dura muito. Você precisa de gente. Gente que trabalhe junto com você, gente que seja sócio, gente que possa te ajudar, parceiro de negócio, gente que possa ajudar a escalar o seu negócio. Você precisa de gente o tempo inteiro. E você precisa aprender a lidar com as pessoas. As pessoas são diferentes, né? Eu não sei quem já escutou aqui alguém falar, de repente, se tem irmão, se é filho único, não sei. Mas eu tenho um irmão. E aí eu sempre escutei meu pai e minha mãe falando assim, a gente trata vocês dois, todo mundo igual. Cara, tá errado, estava errado. Meu pai e minha mãe estavam errados. Eu sou uma pessoa, meu irmão é outra pessoa. A gente pensa de maneira diferente. A única coisa que nós somos iguais é sermos filhos do José e da Ana, né? Mas somos pessoas com pensamentos, com experiências de vida totalmente diferentes. Então, tratar da gente desde pequeno como iguais, né, foi um equívoco. Mas, cara, eles não sabiam disso. E tá tudo bem, né? Por isso que a gente, quando olha para essa etapa, que é fundamental agora para esse processo, aprender a trabalhar em equipe, é entender que um é mais ranzinza, que o outro é mais divertido, que o outro é mais distraído, que o outro é mais organizado, e tá tudo bem. Importante que a gente se entenda nesse processo. Pô, premiação, né? Não preciso nem dizer. Até o ano passado eu faturei mais de 25 mil reais. Então, esse é um grande estímulo. O pessoal da Sect vai depois dizer aí qual é a premiação desse hackathon. Cara, mas premiação é o que há. Você ganha medalha, você ganha um chequinho com um determinado din-din, você ganha algum dispositivo tecnológico, você ganha uma mentoria, ganha um curso. Eu já ganhei tanta coisa nesses hackathons, né? E fora a sensação, né, do dever cumprido. Cara, eu passei 24, 48, 72 horas desenvolvendo uma solução e, poxa, foi muito legal. A gente conseguiu entregar um negócio bacana, subiu ao pódio, as pessoas reconheceram, bateram palmas. Quem não gosta de ter o ego massageado, né? Diz para mim, quem não gosta de ter aí? A sexta oportunidade, né, a oportunidade de sair do evento com um negócio modelado e viável. Quantos negócios eu já vi sair de maratonas como essa, que a gente vai começar agora, e que viraram negócios de fato? Alguém conhece o Thales Gomes aí? Thales Gomes. Se eu falar Easy Tax, alguém conhece? Tá, tudo bem, eu vou explicar. Startup Weekend, aquele que eu ganhei em 2018, a primeira edição dele no Rio de Janeiro foi em 2011. Thales Gomes fez parte de um grupo que apresentou uma solução voltada para monitoramento dos ônibus na chegada deles ao ponto de ônibus, né? Quanto tempo vai levar o ônibus que eu preciso pegar para chegar até esse ponto que eu estou aqui, né? E quanto tempo ele vai levar para me levar até o destino? Thales Gomes apresentou essa solução. Thales Gomes ficou em 4º lugar com o time dele no hackathon, né? E ainda no meio da maratona, um dos mentores desencorajou a desenvolver aquela solução e falou, cara, isso não vai dar certo nunca.
e a gente vê o quê? O Movit, né? Quem tem o Movit instalado aí no celular? O Movit faz exatamente o que Thales Gomes propôs um dia. Thales Gomes saiu muito chateado de lá, ele apenas recebeu uma menção honrosa com o time dele, e ele saiu do local do evento para ir embora, chovia torrencialmente no Rio de Janeiro, e ele ficou tentando buscar um táxi. Nenhum táxi passava, e quando passava, passava lotado. E aí ele ligava para as cooperativas na época, não tinha 99 táxis, não tinha Uber, não tinha nada disso. Ele começou a ligar para as cooperativas dizendo que não tinha previsão, e as que tinham previsão era de 1h30, 2 horas para chegar um táxi até o local onde ele estava. E aí ele ficou pensando, cara, como é que eu resolvo isso? Resumindo, Thales Gomes criou a Easy Taxi, vendeu a Easy Taxi em 2016 por alguns bilhões de dólares para os chineses. Imaginem vocês se ele tivesse ouvido o mentor lá, né? Imaginem vocês se ele não tivesse parado para pensar em como resolver um problema que ele viveu. Assim como vocês provavelmente vivem, né? Ou conhecem alguém que vive o desafio que a gente vai propor para a Rocinha, né? Então, cara, oportunidade tem de sair do evento com um negócio modelado e viável. Tem. E, assim, o Thales Gomes é um emblema desse negócio todo. Mas eu posso aqui ficar conversando com vocês por mais de 2 horas, trazendo mais modelos que saíram de hackathons como esse e foram à frente. O 7º é a aproximação do mercado. Vocês têm mentores agora, por exemplo, aqui, que são professores universitários, que podem ser profissionais de mercado também, e, quiçá, eles não olham a solução de vocês e resolvem levar adiante junto com vocês, né? Propor uma parceria, propor, então, uma aproximação com alguém que eles conhecem e que pode ajudar a viabilizar, enfim. Cara, aproveitem essas oportunidades todas dentro do hackathon. Superação de desafios. Desafio pessoal. Vocês vão se reinventar a partir de agora. Se abrindo para o novo, vocês vão se redescobrir. Vocês vão ver que tem gente diferente dentro de vocês mesmo aí. Gente que vocês nem conheciam. Uma nova Letícia, uma nova Alice, um novo Andrew, né? Pode ter gente aí diferente dentro de vocês e que precisa despertar. Conhecer outros lugares, né? Eu sem sair de casa e saindo de casa. Então, já disputei hackathon em São Paulo, já disputei hackathon no Rio de Janeiro, em N lugares, já disputei hackathon internacional, né, com países de língua portuguesa, conheci gente de Portugal, Moçambique, etc. Então, uma oportunidade de conhecer gente e conhecer lugares também. Quando você começa a tomar gosto por esse negócio e vai se aprimorando, né, vai se desafiando, vai ficando melhor e vai se empolgando, você vai olhar para, tem um hackathon lá no Espírito Santo, eu vou. Vai ter um hackathon lá em Fortaleza, eu vou. Tem um hackathon em São Paulo, eu vou. O negócio começa a ficar bem intenso. E diversão. A gente está aqui para se divertir, né? Então, esses roxinhos preocupados, ainda não sei o que está acontecendo, o que vai rolar, etc. Mas se soltem, né? A gente precisa se divertir. A inovação combina com diversão, né? A gente vê piscina de bolinha por aí nos lugares, a gente vê bonequinhos, vê mesa de ping-pong, mas a vida não é só aquilo, não, tá? Mas a gente precisa se divertir enquanto a gente estiver nessa jornada aqui. Então, tratem essa jornada de uma maneira muito leve, né? Muito suave. Afinal de contas, a gente está aqui para aprender bastante, né? Seja qual for o resultado, nos tornarmos pessoas melhores. Pessoal, até aqui tudo bem? Vamos lá, vamos abrir. Marcelo, nós temos algumas perguntas. Se você quiser, a gente pode deixar para o final. Pode ser? Bom, vamos lá deixar no final. Beleza. Então, Marcelo, o que tu não me espera, né? Adorei tudo isso, né, cara? De fato, assim, você me convenceu a participar de um hackathon. Como é que eu devo me preparar? E aí, na próxima semana, eu conto para vocês como é que vocês se devem preparar. Tem muita informação, né? Tem muita informação, então a gente vai ponto a ponto aqui fazendo esse processo. Então, agora vamos falar sobre empreendedorismo, né? Afinal de contas, o que é isso? Empreender de uma maneira muito simples, né? É criar e tirar do papel um produto ou serviço que seja novo para alguém, né? Para você, para as pessoas ou para as empresas, né? Quando eu falei lá no início que a gente vai deixar de ser reclamador para virar solucionador, é porque, de fato, a gente vai resolver um desafio apenas aqui, né? Mas, como eu falei, não só a Rocinha, né, mas o mundo inteiro tem N desafios para serem resolvidos. Vocês mesmos, na vida cotidiana, devem ter N desafios. E, cara, se a gente continuar reclamando, a gente não vai para frente, né? A gente não vai fazer a nossa parte e vai continuar atribuindo a responsabilidade, seja para os governos, seja para as pessoas, seja para as empresas, quando a gente pode fazer a nossa parte, né? Então, empreender é exatamente isso.
É você ver que o mundo tem um problema, né, para ser resolvido, tem uma necessidade para ser atendida, ou tem uma oportunidade que ninguém explorou até agora e que você viu. Então é hora de você criar esse negócio, tirar do papel, e você tira do papel criando um produto ou serviço voltado para você, porque talvez você esteja vivendo essa questão do problema, necessidade ou oportunidade, outras pessoas também e outras empresas. E o melhor de tudo, cara, gerar grana e, quem sabe, impacto positivo no mundo, né? Esses aplicativos, né, de transporte que eu mencionei agora, que o Thales criou, o Thales foi um dentre tantos que já existem, né? Como eu falei, Uber, Cabify, 99 táxis, Easy Táxis, você tem tantos outros no mundo. Isso gera um impacto positivo no mundo, porque não só ajudou a gente a ir de um lugar para o outro de uma maneira mais barata, mais rápida, né, com mais disponibilidade, você pode chamar de qualquer lugar e pode até programar, né, a chegada desse carro de aplicativo ao local onde você está, mas como também gerou oportunidade de renda principal ou renda complementar para N pessoas que estavam com certo risco social, né? Pessoas desempregadas, desalocadas e que viram na possibilidade de dirigir um carro de aplicativo a oportunidade de ganhar dinheiro e levar o sustento para dentro de casa. Ou aquela pessoa que trabalha, mas ainda não consegue pagar todas as contas e sai do trabalho, dirige mais 2, 3 horas com o seu carro ali, ou ela aluga o carro para ganhar um dinheirinho a mais para no final do mês fechar as contas e ainda sobrar uma grana, né? Então, as soluções que a gente cria para o mundo, elas podem gerar não só grana, isso é importante, né? Mas isso é consequência do que a gente faz, impacto positivo no mundo. Isso tudo pode parecer uma viagem, né? Pô, o Thales Gomes é o cara fora da curva, mas não é, né? Mas empreendedorismo tem uma coisa, é dedicação, vontade, muita ralação para voar alto. Às vezes vai rápido, né? Às vezes demora um pouquinho. Mas, cara, no final das contas, se tem dedicação, se tem vontade, e se você rala ali no dia a dia, e principalmente se você acredita naquilo que você está propondo, as coisas dão certo. E dão muito certo, né? A gente tem um monte de coisa para fazer. Tamo junto nessa parada? Então, empreender é mais perrengue e menos glamour, né? Por que mais perrengue e menos glamour? Empreender, como eu falei, não é uma corrida de 100 metros, né? Um tiro rápido. Pô, daqui a um mês eu tô cheio da grana se eu abrir uma lojinha, se eu abrir meu negócio, se eu criar isso, se eu criar aquilo. Não, não é isso. É um processo. E você precisa respeitar o processo. Processo de validação do que você está fazendo, de alcançar a satisfação do seu cliente, né? De vender mais e mais aquilo, imprimir qualidade naquilo que você está fazendo e, principalmente, trabalhar e estudar. Estudar é um processo contínuo para você aprender cada vez mais sobre isso. Não só aprender sobre o ofício que você faz, mas principalmente sobre gestão de negócios. Afinal de contas, quando a gente empreende, a gente cria um negócio e precisa fazer esse negócio ficar saudável, tá? Então, quando vocês virem aí glamour no empreendedorismo, pessoas tirando foto bacana, eu alcancei o sucesso e tal, das duas, uma, ou tentando um tiro de brilhar, né? Porque não é tiro rápido para acontecer isso, ou essas pessoas têm muito trabalho por trás e, cara, chegaram onde chegaram porque fizeram por onde acontecer. Mais trabalho e menos sucesso, né? Não pensem que o sucesso é da noite para o dia. No começo é uma barbada, né? Começar do zero é divertido, a gente se empolga, a gente olha para o nosso negócio funcionando, as pessoas comprando, mas é preciso frequência e sequência, né? A gente não pode se empolgar de início e largar as coisas de mão. Eu começo com um nível de qualidade bacana, um nível de atendimento excelente e, pô, vou caindo. Ou você mantém aquele negócio e vai crescendo, né? Porque não tem outra saída. Se você cai o nível daquilo que você faz, o nível de excelência que você emprega nas coisas que você se propõe, né? A tendência ao fracasso é muito maior. E as estatísticas do Sebrae estão aí para revelar para a gente isso. Como eu falei, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Você já deve ter escutado essa música. Ela faz muito sentido quando a gente fala de empreendedorismo. Histórias de sucesso têm muito perrengue por trás, mas muito perrengue. Vocês não têm noção do que as pessoas passam, né? Do que as pessoas continuam passando e o que as pessoas passaram para chegar onde elas estão. E aí tem muita gente que inveja, chegou nesse nível aí porque roubou, chegou nesse nível porque fez isso, chegou naquele nível porque fez aquilo. Não, cara, porque trabalhou muito. E uma coisa que vocês vão enfrentar é inveja. É inveja. Quem faz sucesso empreendendo tem muita inveja por trás. Tem muito hater, né? Muita gente que fala
por trás e que mete o pau, que fala que você não vai alcançar, e que é uma coisa que a gente precisa também trabalhar ao longo da nossa jornada empreendedora, né? Muita gente quer puxar você para trás, seja porque ela não tem ideia do que é isso, seja porque ela já tentou uma vez e desistiu, né? Ou seja porque ela já viu alguém não dar certo. E não dar certo faz parte. Não dar certo significa que você está aprendendo alguma coisa, né? Agora, se você não faz nada, você nunca vai saber se está dando certo ou não. Então, aumente sua confiança criativa. Exatamente isso. Você vai receber muito não, você vai errar muito, você vai ter muita derrota. Vai. Mas você vai ter muito aprendizado. Então, quando você erra uma vez, né, você não está errando, você está aprendendo. Se você persiste no erro, aí sim, amigo, você não aprendeu nada com aquilo que você fez lá de equivocado que não deu certo. Né? Então, para cada erro, para cada derrota, para cada coisa que não deu certo, a gente tem que buscar entender o porquê que isso aconteceu. Né? Tem que buscar aprender. Cara, o que eu fiz que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer de melhor? Ou que eu não é para fazer? Né? Isso vai tornando vocês cada vez melhores. O taco de vocês vai ficando cada vez mais preciso. Né? E aí vocês vão ganhando confiança para levar adiante a jornada empreendedora. Isso vai acontecer muito aqui também. Né? A minha ideia não foi aceita, tá tudo bem. Tenta a ideia do colega lá que foi o consenso. Poxa, não deu certo, vamos tentar a sua agora? Beleza, e tá tudo bem. Tá? 3 coisas que você não precisa para se tornar empreendedor. A primeira delas, o primeiro mito para não se tornar empreendedor. Cara, eu preciso de muita grana para empreender. E na boa, não precisa de nenhum dinheiro, né? A gente tem, além de mentores que, por exemplo, vocês podem buscar com eles ideias sobre o que vocês têm, né, dicas, etc. Isso já aconteceu comigo, meus alunos vieram me pedir dicas e quanto é que eles pagaram para mim? Nada. Se fosse consultoria, é outra história, né? Mas dicas, não. Eu sentei ali, troquei meia hora de papo e eles levaram adiante algumas coisas, né? E eu vou trazer esses exemplos daqui a 2 semanas para vocês. A internet também está cheia de coisas, né? Cheia de ferramentas e dicas. Você entra no YouTube, tem vídeo para fazer tudo. Cara, só não empreende hoje sem dinheiro quem não quer. Então tem muita oportunidade. Então esse é o primeiro mito que eu quero derrubar. Não precisa nem de R$1 para empreender. Basta uma boa ideia e saber como fazer e com quem fazer. Outra, tem de ter amigos famosos ou ser popular na escola. Cara, eu preciso ser amigo do Thales Gomes para aprender com ele como é que ele criou o Easy Taxi e vendeu por alguns bilhões de dólares para os chineses. Mito, né? É legal você ter uma boa rede de contatos, né? Mas se você não tem um monte de gente, né, que você conheça, tá tudo bem. A fábrica de startups, por exemplo, tem umas rodadas presenciais, claro, né? Quando tudo voltar, eventos lá que eles promovem. O Startup Rio faz N eventos dentro da unidade lá no Catete, também com diversos especialistas. Então, nesses eventos, você encontra gente do mercado. Na hora do bate-papo ali, do networking, daquele coffee break, né, daquele cafezinho, troca uma ideia, puxa a conversa e cola só naquela rodinha, fica escutando o que as pessoas estão falando. E aí tira a sua dúvida, entra também com a sua posição, né? É dessa maneira que a gente começa a se relacionar com as pessoas e daí podem surgir boas oportunidades também para você empreender e levar o seu negócio adiante ou aprender mais sobre o seu negócio também, né? Sobre a área que você quer atuar. E a outra coisa, cara, poxa, eu não sou um gênio, eu não sou que nem o Thales Gomes, que teve uma ideia mirabolante porque estava chovendo. Bulufa também, né? É outro mito. Eu preciso ser um CDF. E, na boa, né? A maioria dos empreendedores de sucesso não eram os CDFs da escola. Eu nem sei se esse termo CDF ainda está dentro de sala de aula. Me ajudem aí, porque eu já saí da cadeira escolar há um tempinho. Na minha época era isso, né? Não sei do que estão chamando agora, aquelas mentes brilhantes que a gente tem de sala de aula, que sentam lá na frente, que prestam atenção, que tem toda a matéria anotada, que fazem grupo de estudo, etc. Pode ser que tenha gente CDF, pode ser que tenha gente rebelde, gente tímida e tá tudo bem. Você não precisa ser um nota 10 na escola para fazer o que você precisa fazer, tá? A história está trazendo vários exemplos aí pra gente. Então, tem empreendedor com 8 anos, com 80 anos. Eu já vi esses garotos de 8 anos. Esse garoto de 8 anos, lá no Recife, ele viu um problema que era como consolidar a lista escolar e saber onde é que os materiais eram mais baratos, simplesmente pela percepção do que os pais faziam na época de comprar material escolar no início do ano, né? E ele ficou, poxa, meus pais percorrem N lojas, né, para pesquisar preço, aí depois tem que e vai em 5, 6 lojas, depois tem que voltar lá naquela primeira que era um negócio mais barato. Eles perdem tempo, perdem dinheiro, um monte de coisa.
E aí o garoto pensou numa solução, criou um aplicativo, criou um site, o moleque começou a ganhar dinheiro lá em Fortaleza, né? E pode ser empreendedor com 80 anos, né? Você tem um dono do KFC que empreendeu com 70 e poucos anos, né? E criou o que é hoje o que vocês conhecem, vocês já devem ter comido no KFC também. Então, empreendedor, mulher, homem, gay, pobre, rico, com faculdade, sem, preto, branco, amarelo, cara, tem oportunidade para todo mundo, basta fazer aquilo, né? Ter vontade de resolver alguma coisa que está pendente nesse planeta, ou melhorar alguma coisa que já existe nesse planeta. Então, 5 sinaizinhos, a gente já está concluindo aqui para o Paulo Espanha entrar, e eu responder essas perguntas aí, 5 sinais que você já é um empreendedor. Vamos ver se vocês se identificam. O primeiro, vocês querem muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma característica de adolescente. Eu mesmo tenho filhos adolescentes e sei que vocês querem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Quero estudar, mas quero jogar videogame ao mesmo tempo e tocar violão, né? E conversar ali no WhatsApp, etc. E é uma característica de vocês. E essa também de um empreendedor. O empreendedor vê problema em tudo, né? Eu mesmo vou andando na rua e me relaciono com as empresas, me relaciono com as pessoas. Eu estou sempre vendo uma oportunidade de melhorar alguma coisa. Cara, isso é do empreendedor, é nato, né, dele, né? E se melhor ainda, se a gente pensar em alguma coisa que a gente veja que tem problema e que dá para ganhar dinheiro. Você curte mais prática do que teoria. A teoria é fundamental. Afinal de contas, a gente precisa saber o que está fazendo, né? E reduzir consideravelmente os riscos que as coisas trazem, né? Mas empreendedor é mão na massa. Você não pode ficar pensando e planejando o tempo inteiro. Tem que meter a mão na massa para fazer o negócio acontecer. Senão, não anda. Você adora experiências novas. Eu sou um cara muito curioso. Eu gosto de conhecer as coisas, eu gosto de conhecer lugares. Se eu não entendo, eu vou buscar conhecimento, eu vou estudar um pouquinho mais sobre aquilo, não para virar especialista, mas para não ficar de bobo numa roda de conversa, né? Então, empreendedores são assim, gostam de descobrir o novo o tempo inteiro. E não deixa a deprê te pegar. Não sou super-homem e os empreendedores não são super-homens e super-mulheres, né? Tem dias que, de fato, a gente acorda e fala assim, caramba, que saco, vou ter que fazer aquilo. Poxa, eu tive um problema ontem, ou na semana passada, eu vou ter que resolver esse negócio, ter que dar a volta ao mundo, ter que fazer um monte de coisa. E nem todo dia está bem, né? Já na nossa vida cotidiana, as coisas nem sempre estão bem, né? Eu, por exemplo, acordo com um mau humor tremendo, então eu levo um tempinho para começar a sorrir no meu dia, né? E as pessoas que me conhecem já sabem e respeitam isso, né? Quiçá empreender, que todo dia é uma tentativa, todo dia é uma conquista, todo dia é uma derrota, todo dia é uma vitória, todo dia é um aprendizado, né? Então não deixa a deprê te pegar, faz parte do processo, né? E a gente vai ver no modo de preparação para a maratona como é que a gente pode ajudar a resolver essa questão aqui. E outra, vai lá e faz, né? Não pensa muito, não pensa muito. Eu mesmo já tive algumas ideias sobre fazer algumas coisas e em determinados momentos da minha vida eu dei de cara com alguém que estava fazendo exatamente aquilo que eu estava pensando. Isso já deve ter acontecido com vocês também. Poxa, aquele cara está fazendo exatamente o que eu pensei um dia. Mas a diferença entre você e ele foi de que ele foi lá e fez, né? E você só ficou pensando, só deixou no papel. Empreendedor é assim, vai lá e faz. Cara, não tem todas as condições de fazer tudo aquilo que eu estou me propondo a fazer. Vai lá e faz o mínimo que você consegue, mas entrega esse mínimo de valor. Que é isso que a gente vai aprender nessa jornada também. Não espera fazer o todo, deixar tudo pronto. Você vai perder muito tempo e, no final das contas, depois do tempo todo que você levou desenvolvendo, pode ser que não faça mais sentido, né, para quem você está propondo o seu produto ou serviço. E aí, vamos criar um negócio, galera? Vamos criar um negócio? Vamos embora, vamos criar um negócio. Mas antes, nós vamos responder algumas perguntinhas básicas. E quem vai ensinar vocês a criar um negócio é o Paulo Espanha. Eu vou fazer apenas um spoiler aqui, né? O que a gente está vendo aí na tela é o que a gente chama de Golden Circle, né? Ou que pelo menos Simon Sinek, que é um publicitário inglês, denominou. Ou seja, é o círculo de ouro. Essa é uma ferramenta, né, que ela faz diferença para toda empresa que deseja se manter competitiva no mercado. Ela tem algumas perguntinhas que vocês estão vendo aí na tela e a chance de sucesso aumenta consideravelmente quando você responde essas perguntas, né? Então a gente começa respondendo essas perguntas aí pelo meio, né? Quem é o público do seu futuro negócio? Toda vez que a gente cria um produto ou serviço, a gente cria para alguém. Ah, Marcelo, a gente vai criar para empresas, mas as empresas são feitas de pessoas antes de tudo.
Quando você for oferecer seu produto ou serviço, você vai oferecer para pessoas, né? Então é fundamental entender quem é o público do seu futuro negócio, o público que vai consumir o produto ou serviço que você vai desenvolver aqui dentro da maratona, né? Entender o que essa pessoa gosta de fazer, qual é a idade dela, o que ela consome, com o que ela se preocupa, como é que funciona a vida dela. Quanto mais a gente sabe sobre as pessoas, né, mais assertivo, mais eficiente nós seremos na resolução dos problemas, das necessidades ou das oportunidades que nos foram apresentadas. Depois disso, depois de entender quem é o teu público, né, por que você está se propondo a fazer aquilo. Te dói também aquilo que você está propondo a fazer? Né? Te incomoda aquele problema, aquela necessidade ou oportunidade que você está vislumbrando? Isso se chama propósito. É o porquê de tudo. É o que vai te motivar todo santo dia a acordar e fazer o que você faz. Né? Eu estou vendo que algumas pessoas parecem que estão anotando, eu acho, né? Mas não se preocupem, a gente vai compartilhar esse material aí. Fiquem tranquilos, vocês vão receber todos esses slides, tá? Então, isso significa propósito da sua empresa, né? E aí, muita gente fala assim, por que você está criando a empresa, esse produto ou serviço? Para ganhar dinheiro. Cara, ganhar dinheiro é consequência disso tudo. Quando a gente faz com paixão, quando a gente faz a coisa acreditando que vai funcionar, que ela tem valor para quem a gente está fazendo aquilo, a coisa muda de figura. E aí o dinheiro vem, né? Isso se chama propósito. O próximo passo é como. Eu já sei para quem eu vou fazer, por que isso me move, né? Agora, como é que eu vou fazer? Isso se trata do planejamento. São as ações práticas que você vai fazer o negócio ir para frente, né? A maneira como você vai planejar, vai fazer de que maneira? Vai fazer pela internet, vai fazer presencial, vai usar algum recurso, vai trabalhar em parceria com alguém. Quais são os aspectos mais práticos do seu negócio para tirá-lo do papel? Né? Afinal de contas, você já sabe quem é a pessoa, né? Ou quem são as pessoas que podem comprar, o porquê que você acorda. Agora é hora de botar a mão na massa e fazer. E aí, no final das contas, o que 100% das empresas sabem o que fazem, né? É o que você faz ou o que você vende. É como você tangibiliza, como você torna viável, como é que você torna isso visível para as pessoas. O que é o seu produto ou serviço, né? É um app? O que esse app faz? Faz como? De que maneira? Né? Que funções ele tem? Como é que as pessoas usam? É a maneira como você tangibiliza. É o treinamento. É treinamento de quê? Né? Como é que você vai fazer esse treinamento? É treinamento online? É treinamento presencial? Você vai usar jogos? Você vai usar o quadro? Vai usar Flipchart? O que você faz com isso? Né? O que é o seu produto ou serviço? Tá? Então, no final, é como você tangibiliza essa coisa toda. É como você preparou essa história e como ele vira um produto ou serviço. E aí, galera, chegamos ao final desta etapa, mas não para por aqui. Paulo Espanha vem aí. Queria saber de vocês se valeu a pena, se sim ou sim. Essa é a minha expectativa. Então, dá um joinha aí se valeu. E se não valeu, bota para baixo aí também, que a gente vai tentar entender. Legal? E agora vamos responder as perguntas antes de passar aí para o Paulo. Paulo, prometo ser rápido, tá? Vamos lá, Marcelo. Vamos lá. O professor Harold perguntou, Marcelo, qual o problema mais desafiador de todos desses hackathons que você participou? O problema mais desafiador foi no Hack Tudo, dentro do maior festival de economia criativa do Rio de Janeiro no ano passado. Foi resolver 7 pilares das condições climáticas. Então, eu não entendo bolufas disso. E quando eu olhei para aquele desafio na sexta-feira à noite, eu quase que eu chorei. Eu falei, cara, como é que eu resolvo essa história de questões climáticas? Aí você tinha alagamento, você tinha saneamento básico, você tinha encostas, você tinha um monte de coisa. Eu não sou especialista, não sou geógrafo, nada. E nem passa perto da minha literatura convencional assuntos como esses, né? Mas aí a gente utiliza uma ferramenta chamada Design Thinking, né? Ela é amplamente utilizada hoje na resolução de problemas complexos e eu sou especialista da área, né? E chamei o meu time para a gente começar a entender esse problema. Exatamente quando eu falo lá na jornada Zero to Hero, o primeiro passo é você entender o que está sendo proposto. Cara, eu não sou da área, eu nunca ouvi falar, mas tudo bem. Pesquisa. Se a gente não sabe, a gente aprende. Ninguém nasceu, né,
sabendo tudo. Então, a gente vai lá e pesquisa. Então, a primeira coisa que eu fiz com o meu time foi entender o que era aquele desafio, né? Condições climáticas. A gente pegou os 7 pilares ali e foi depurando. O que vocês entendem? Então, assim, o que ficou mais perto de mim era saneamento básico, porque volta e meia a gente escuta falar alguma coisa na TV, né? E a gente mesmo vê. Se você passa por alguma localidade, você vê a falta de saneamento básico clara em determinadas localidades. Então, isso está muito mais próximo da realidade. E depois a gente foi fazer pesquisa na internet, a gente foi pesquisar com pessoas que vivem essas questões. E o engraçado é que a gente conseguiu, através do saneamento básico, pegar 5 dos outros 6 pilares que estavam lá, por tabela. Porque um outro ponto era a educação, por exemplo. Porque, apesar da falta de saneamento básico, as pessoas que vivem nessa condição adversa, elas contribuem para que a falta de saneamento básico seja ampliada. Por exemplo, jogando lixo, né, dentro dos rios, né, deixando lixo a céu aberto, etc. E a gente conseguiu, com uma solução muito bacana, né, chegar ao primeiro lugar desse hackathon, justamente por fazer esse trabalho. Então, o primeiro passo é não se desesperar quando o problema é complexo demais à primeira vista. O Alan Hipólito botou, famoso livro, Comece pelo Porquê. Isso. Comece sempre pelo porquê. Na verdade, eu tomei a licença poética de fazer em cima do que o Simon Sinek propôs aí, colocando o quem antes, né? Porque, só voltando aqui à apresentação, ele vai só no porquê, no como e no o quê. Eu trouxe o quem, porque o quem a gente começa a fazer tudo, principalmente, fundamentalmente para as pessoas. Né? Porque você não faz nada para as empresas, não faz nada para os negócios, para as instituições, para os lugares. A gente faz para as pessoas que trabalham nas empresas, que se relacionam com as empresas, que vão aos lugares. Tudo começa pelas pessoas. Né? É o que manda o processo de desenvolvimento empático, né? Que a gente chama de empatia. E quando a gente faz esse trabalho de uma maneira muito rica, muito salutar e muito profunda, fica muito mais fácil desenvolver o porquê, o como e o quê. É quando a gente se coloca, de fato, no lugar das pessoas, né? Porque quando a gente ouve falar do conceito de empatia, a primeira coisa que a gente ouve é se colocar no lugar do outro. Mas se colocar no lugar do outro dói para muitas pessoas. Dói para muitas pessoas. Eu já entrei em determinados momentos para alguns projetos em favelas para entender, né, quem eram aquelas pessoas que a gente ia trabalhar determinadas soluções. E se você não se coloca de maneira profunda no lugar dos outros, se você não vive a realidade daquelas pessoas de maneira profunda, fica muito rasa a proposição da sua solução, a proposição do seu produto ou serviço. É preciso colar nessa pessoa, viver o dia dela. É o que a gente chama, aí no material de pesquisa que depois eu vou apresentar, é o sombra. Né? Sombra é estar ao lado daquela pessoa em parte da jornada diária dela ou na jornada inteira. E aí você vai entender exatamente como funciona. Né? A dificuldade das pessoas de pegarem ônibus, por exemplo, na Baixada Fluminense. A gente vê uma coisa atrás da outra nisso aí nas reportagens e tal. Se coloca no lugar dessa pessoa, acorda a hora que ela acorda, vai lá para o ponto de ônibus ou para a estação do metrô, do trem, faz exatamente o que ela faz para você poder propor soluções mais assertivas, mais eficientes, mais bacanas. Porque, de fato, você está se colocando no lugar dela. Então, eu proporia que, antes de começar pelo porquê, comece pelo quem. Entenda as pessoas.